Olá! E aí, vamos continuar, né, falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só um minuto para eu pegar minha caneta. Aqui. E como a gente já tinha abordado, né, falamos na aula passada sobre o que seria o ECA, a lei que regulamenta o ECA, que é a 8.069 de 1990. E nós vimos que o ECA, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um conjunto de normas, de leis, que vão colocar em ordem todos os direitos que a criança e o adolescente tem de ser protegido, principalmente de ser protegido integralmente, tá? Esse é o objetivo do ECA. E falamos também que ele foi um marco histórico, porque a partir de então, a partir da criação, né, da lei e da implantação do Estatuto, tivemos algumas mudanças que a gente vai ver hoje falando sobre o Estatuto, um pouquinho, na realidade, né? Então falamos que o Estatuto trazia sobre e direcionava o que era criança, né, e definia, né, o cidadão que era designado como criança, o cidadão designado como adolescente. Então falava dos deveres, fala dos deveres, tá? Falou sobre, principalmente eu coloquei para vocês aqui alguns direitos que traz no Estatuto, a gente vai esmiuçá-los. Então, direito à vida, à saúde, à alimentação, ao desenvolvimento social, pessoal. Então, quer dizer, envolve o quê? Se você vai se desenvolver socialmente, envolve educação, cultura, lazer, esporte, a vida profissional. Dentro de casa envolve a questão toda de respeito, direito, né, de respeito, os pais ao respeitar o filho ter direito, né, à liberdade, à dignidade, ter uma convivência familiar harmoniosa. E aí hoje a gente vai começar então a esmiuçar um pouquinho mais e abordar alguns pontinhos dentro do Estatuto. E eu trouxe para vocês falando aqui sobre os princípios do ECA. Antes do ECA, gente, tínhamos um códigozinho, né, dentro da nossa lei, e que tinha no texto dele que essa lei, né, que se tratava de uma proteção e vigilância dos menores em situação irregular. Então, quando se falava de criança e de adolescente, não distinguia criança nem adolescente, falava de menor e ainda falava menor em situação irregular. Então, meio que fazia um filtro, né? Fazia uma exclusão dos demais. Então, quem estava em situação regular, aquela lei não estava se tratando dela. Então, quem que seria, né, quando fala assim, menor em situação irregular? Quem seria? O que seria situação irregular? Seria, então, todos aqueles menores, então, todas aquelas crianças, adolescentes, que estavam em situação de rua, né, em abandono, não só em situação de rua, mas abandonados, às vezes até mesmo dentro de suas próprias casas, né, carentes, que não se adaptavam, que tinham dificuldade de adaptação escolar, em diversos outros campos, menores infratores. Então, esses menores em situação irregular era uma porçãozinha das crianças e dos adolescentes. Então, essa lei antes do ECA, né, esse artigo 1º aí, não tinha na sua composição, né, na redação dessa lei, um artigo que se tratava de todas as crianças e adolescentes do Brasil, em todos os tipos de situação, sem fazer extinção, né, sem extinguir ninguém. E aí, com, né, o ECA, ele trouxe para esse dever do Estado, para esse direito da criança e do adolescente, a palavra integral, que é o quê? Que é simplesmente eu não excluir nenhuma criança e nenhum adolescente. Peraí, a lei não vai tratar e vai dar direitos só para crianças em situação irregular. Não. É um direito para todas as crianças e todos os adolescentes, sem distinção. Não tem exceção, tá? Em situações de rua tem direito, os que não estão em situação de rua, que tem seu lar, tem estrutura familiar, têm o mesmo direito, aqueles que são menores infratores têm direito, aqueles que nunca cometeram nenhuma infração têm direitos iguais. Então, o ECA, né, o Estatuto, veio para trazer a integralidade do direito para todos, tá? Sem exceção nenhuma. E aí,
O Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, gente, é uma das legislações, das leis bem mais elaboradas e avançadas do mundo. Porque tem a sua, né, ela é redigida e pensa em muitos detalhes, que a gente não vai tratar muito detalhadamente, mas vou dar um panorama bem amplo para vocês, entrando em algum ou outro ponto. Mas ela é uma lei, um estatuto bem elaborado, que é exemplo, tá? Que tem uma estrutura muito boa de atenção à criança e ao adolescente. Então ela traz muito, com um olhar muito integral, o cuidado, a proteção, né, e os deveres que a família, a sociedade, o Estado tem para com a criança e o adolescente, tá? Então é tão bem elaborada que a lei, né, que o ECA serviu de modelo para a implementação de alguns outros estatutos, principalmente aqui na América do Sul, tá? E aí, preliminarmente, a palavra embolou, preliminarmente, o que fala a lei? Eu já falei que lá, né, no artigo 2º, ela vai falar o quê? Ela vai definir o que é criança e o que é adolescente. Então tá, criança é uma pessoa que ela tem, né, até 12 anos de idade. E o adolescente vai estar entre os 12 e os 18. Em alguns casos existem exceções em que em alguns casos podem ser considerados ainda adolescentes entre 18 e 21 anos de idade, tá? O artigo 3º e o artigo 4º, pincelando, fala o quê? O artigo 3º vai falar que a criança e o adolescente têm o direito e a garantia de ter os direitos fundamentais cumpridos, né, efetivamente cumpridos. Quais são esses direitos fundamentais, Ive? Ter direito garantido para que ela possa ter um desenvolvimento físico, um desenvolvimento social, um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento mental adequado. Direito fundamental, quando a gente pensa em fundamental, uma coisa que é fundamental para você, você pode não ter. Então vamos pensar, se eu não respirar, um exemplo, uma coisa que não é um direito, mas é um exercício, vamos dizer. Se eu não respirar, eu consigo viver? Não. Então, respiração é fundamental para mim. Água. Se eu não beber água, eu consigo me manter vivo? Não. Então, água é fundamental para mim. Então, quando eu falo de direito fundamental, são direitos que são necessários à vida, tá? Então, a vida e a maneira com que a criança vai levar essa vida. O artigo 4º já vai falar da obrigatoriedade. Então, quem tem obrigação de fazer cumprir esses direitos? Ah, é só o Estado? Não, não é só o Estado. A família tem a obrigação, a sociedade, então nós, enquanto cidadãos, enquanto comunidade, temos também que fazer valer esses direitos, tá? Temos que também cumprir esses direitos. Então, significa que se eu não sou o Estado, eu vou ver uma criança em situação de risco e eu não vou acionar todos os canais que eu posso, né, todos os dispositivos legais para socorrer essa criança. Ou eu mesma não vou tomar alguma medida para socorrer essa criança. Não, é dever meu, enquanto cidadão, e está aí no artigo 4º do Estatuto, que se a criança estiver em situação de risco, é dever meu também tá ali ajudando, tá? Sendo acionando o Estado, a família, quem quer que seja, mas nunca ignorando, tá? O artigo 5º e o 6º vão falar que o 5º, a criança vai trazer proteção à criança no sentido de que ela não pode, gente, ser objeto, a criança não pode sofrer negligência, então quer dizer, falta de cuidado. Imagina um bebê, igual um idoso, igual o Estatuto do Idoso, que trouxe também, que veio também para trazer proteção para o idoso. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio também nesse sentido. Peraí, vamos colocar na lei e vamos colocar o que é crime e o que não é. Então, peraí, uma mãe que abandona um bebê, poxa, ela está negligenciando um cuidado, é crime, é abandono, tá? Pais que cometem violência ou qualquer outra pessoa que comete violência contra uma criança, um adolescente, é crime. E uma exploração de trabalho, uma exploração infantil em qualquer outro sexual, pedofilia, violência física
violência psicológica, violência sexual. A gente está vendo aí nos noticiários direto exemplos atuais de pedofilia. Então, crime, gente, isso veio na lei para colocar isso como um crime, tá? Então, violência. E aí, vocês podem estar pensando assim, nossa, Ivy, mas então depois do ECA, surgiram várias situações e várias interpretações um pouco equivocadas da lei e tudo tal. Mas, gente, veio para colocar os pingos nos is, o que pode, o que não pode. A criança não pode ser negligenciada, não pode sofrer opressão, não pode sofrer violência de nenhum tipo de espécie. Isso é crime. Então, pode ser feito tudo um crime contra a criança por alguma ação. Então, alguma violência feita, então, ativamente. Então, eu bati, espanquei, oprimi psicologicamente, ou apenas por omissão, deixei de fazer. Então, também é crime. O artigo 6º vai falar da interpretação, vai falar das exigências do bem comum, os direitos individuais, falar que toda essa interpretação dessa lei tem o objetivo de quê? De trazer uma condição propícia para a criança, para o adolescente se desenvolver. Aí a gente vai falar assim, nossa, aí, mas são muitos artigos dentro do ECA. E aí a gente vai pensar assim, são? Sim, são. A gente vai ver todos? Não. Por isso que a gente vai pegar e por isso que a gente vai fazer essa divisão. Uma divisão de 5 direitos fundamentais. Lembra que eu falei que fundamental é uma coisa que a gente não pode ficar sem? Então são 5 direitos que a gente tem que ter uma noção. E quais são eles? São direito à vida e à saúde. Então, sem esse, que é o primeiro direito fundamental, não tem como a criança viver, sobreviver. Direito à liberdade. Então, como ir e vir, você não pode manter uma criança presa, né, seu prisioneiro. Tem que ter direito ao respeito e à dignidade, então tem que ser tratada sim com respeito, com dignidade. Direito à convivência familiar e comunitária. Então, sim, a criança tem o direito de socializar, de ter essa troca, tanto dentro da família, quanto com a comunidade. Direito à educação, cultura, esporte e lazer. Dentro da educação, a gente já engloba algumas coisas de cultura, esporte e lazer, que é um contexto. Não tem como a criança crescer somente estudando matemática, fórmulas, etc. Não, a criança ela é um todo, integral. Então ela tem que ser estimulada de de várias maneiras. Direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Porque a gente está tratando aqui de adolescentes também e que já estão se preparando para ingressar no mercado de trabalho. E alguns até, inclusive, já ainda em definição enquanto adolescentes trabalhando, né? Então, direito à saúde. Gente, o ECA fala que dentro do direito da saúde a criança tem direito a atendimento perinatal, ou seja, a partir do momento que nasceu, a criança tem todos os direitos de cuidado, de registro, de prontuário individual, de ser identificada, declaração de nascimento, então registro de nascimento, fazer o teste do pezinho, que a gente vai ver que ele detecta precocemente várias doenças que, tratadas logo ao nascer, diminuem as comorbidades nas crianças. Então, a criança tem direito a todos os tipos de exames, vocês podem imaginar, atendimento médico, pediátrico, bucal, né, odontológica, vacina, quando a criança nasce com alguma necessidade especial, todo o suporte necessário também para aquela criança. Então a gente tem as APAES da vida, tá? A gente tem alguns dispositivos dentro do SUS para isso. Então, dentro da saúde, a criança tem todos os seus direitos garantidos, minuciosamente especificados dentro do Estatuto. Direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança e adolescente tem direito a ser criado, assistido e educado dentro de uma família. Então, a criança foi abandonada, vai ficar a vida toda no orfanato? Não, é direito dela ter uma família. Por isso que entra em programas de adoção, por isso que ocorre algumas intervenções em algumas famílias, né? Para tentar estruturar aquela família, para a criança estar ali naquela convivência familiar
harmoniosa, tá? Se não a família biológica, que seja uma família substituta. Direito à educação. Então, pensa, gente, que dentro do direito à educação, o ECA vai trazer muitos pontinhos que vão servir de norte, né? São norteadores para a criança, dentro da educação, se desenvolver muito bem, tá? Ter o seu desenvolvimento educacional bem preparado, exercendo a sua cidadania. Exercendo a sua cidadania tendo liberdade de pensamento, tendo pensamento crítico, sendo qualificado para o mercado de trabalho. Então, aqui dentro desse direito à educação, especifica as divisões dentro de ensino, tá? A criança de tal idade, então vai ter a creche, de tal idade, depois vai ter o ensino fundamental, depois vai ter o ensino médio. O que faz com a criança dentro do ensino fundamental, do ensino médio, como que aborda a educação dentro deles. Então, tudo isso o ECA traz, para vocês saberem, tá? Bem minuciosamente. Direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, direito à liberdade, ao respeito, à dignidade. Então, fazendo um apanhadão disso tudo, a criança, o ECA fala, né, e traz esse princípio, né, essa abordagem desse direito que a criança tem integral, né? Então, ela tem que a sua integridade, assim, o seu todo não pode ser violado. Então, a integridade física, né, o seu físico não pode ser violado. A sua condição mental, o seu pensamento, também não pode ser violado. O seu psicológico não pode ser violado, tá? A crença da criança, a ideia que ela pode ter, a formação da personalidade dela, as questões pessoais, tudo isso tem que ser muito bem respeitado, tá? A criança, ela tem que ser respeitada pelo que ela é, tentando evitar ao máximo enquadrar crianças em padrões, qualquer tipo de comportamento violento, vexatório, que expõe a criança ao ridículo, né, que seja desumano. Não, nada disso. Isso é contra. O ECA especifica direitinho que temos que ter alguns tipos de comportamento para prevenir, para que isso não ocorra, tá? A violação desses direitos. E os pontos positivos do ECA? Foi um exemplo mundial, então é uma lei que foi um exemplo porque é muito bem redigida. Com o ECA criou-se alguns dispositivos, inclusive os conselhos tutelares, são instrumentos usados, né, para alguns tipos de intervenções muito úteis, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Criação dos conselhos municipais dos direitos das crianças e adolescentes. Sim, os municípios têm alguns conselhos que tratam especificamente para criar programas, estratégias dentro do município, né, que visam cumprir também e efetivar todos os princípios e direitos da criança que constam no ECA. Universalização de creches e escolas públicas. Então, o ECA unificou uma forma de educação para todas as crianças e o ECA coloca ali e explica questões de crianças com deficiência que têm que ser tratadas e trazidas, todo o preparo, todo o local correto, todo profissional capacitado para estar atendendo aquela criança, tá? Então, todo esse contexto, sim, está previsto e teve essa universalização. Então, que foi criado mais creche, todas no mesmo padrão de ensino, de atendimento para as crianças, isso tudo no ECA. Teve ponto positivo. Ive, acontece isso em todos os lugares, é padrão? Não, gente. Mas sim, melhorou bastante. Tanto que 48,7% caiu a taxa de mortalidade infantil. Então, mais da metade da taxa de mortalidade infantil caiu. Então, vamos dizer que se morresse 100 crianças por dia, morreu-se, a partir da implantação do ECA, só 50. Ampliou também o acesso à escola pública, então mais crianças foram matriculadas, o índice de analfabetismo diminuiu, tá? As crianças em idade escolar, 98% delas estão matriculadas. Teve essa definição, né, distinguiu criança e adolescente, porque sim, gente, são fases diferentes, têm que ser tratados com suas peculiaridades.
Mudou-se também o conceito, né, como eu falei, trazendo essa distinção, mudou-se esse conceito de como que deve ser tratado. A criança tem sim, como eu falei, de ser tratado diferente do adolescente. E também trouxe essa questão assim, é para todo mundo. Não tem mais aquela, tem uma lei aqui que é para criança, adolescente em situação irregular. Não, é para todo mundo, é uma proteção integral. E os pontos negativos, Ive? Os pontos negativos é que, infelizmente, a população, no seu contexto geral, tem uma interpretação um pouco distorcida, né, do estatuto. A mídia também se preocupa muito em divulgar o estatuto, né, divulgar as questões que são em relação ao descumprimento do estatuto, né, quando não está sendo feito uma coisa de violência, né, contra a criança, faz disso um pouco assim um sensacionalismo, mas não questiona, nem coloca muito assim em evidência alguns descumprimentos menores dos direitos, sabe, da criança e do adolescente. Então é um ponto assim, a mídia bate muito em algumas situações midiáticas assim de estereotipadas, mas não fiscaliza como deveria, sabe, o cumprimento do estatuto na sua íntegra, minuciosamente. Alguns municípios ainda também, de ponto negativo, não conseguem ter os conselhos tutelares, nem os conselhos municipais. E alguns conselhos também existem apenas no papel, não cumprem sua função. E às vezes, gente, essa questão do entendimento precário aí, dessa má interpretação da lei, que ocorre pelo grande público, inclusive por alguns adolescentes, então a gente vê que às vezes o estatuto se torna um instrumento perigoso na mão de alguns adolescentes infratores hoje em dia, mas ele mais tem pontos positivos do que negativos. Cabe a nós, enquanto educadores em saúde, trabalhar na nossa comunidade, no nosso entorno, né, nas pessoas que nós temos contato, toda essa postura e esse entendimento em relação ao estatuto, que é bem completo e trouxe uma segurança muito grande para nossas crianças e adolescentes, uma proteção integral. E a gente fica por aqui e encerramos nossa aula.